Sabe o que faz uma história se daquelas que a gente não esquece? Pode pensar nos heróis, nos cenários fantásticos, mas o segredo mesmo, a alma do negócio, é o elemento que a gente vai desvendar hoje: o conflito. Pensa rápido na sua história preferida. Imaginou os personagens, os lugares? Ótimo. Agora, tira o grande desafio que eles enfrentam. E aí? O que sobra? Pois é, fica meio sem graça, né? A verdade é essa: sem um obstáculo, sem uma treta, não tem história para contar. Então, se o conflito é o motor que move a narrativa, que gera toda a tensão e força os personagens a mudarem, a pergunta de US$ 1 milhão é: como exatamente a gente liga esse motor e faz ele funcionar com força total? Vamos começar pelo básico, pela fundação de qualquer boa história. Existe uma espécie de regra de ouro que, quando a gente entende, vira uma chave. Muda completamente o jeito de ver e de criar narrativas. E olha, é importante dizer, não estamos falando só de briga, de tiro e explosão, não. O conflito de verdade, o bom mesmo, é uma força que empurra os personagens até o limite. É o que faz a gente que está assistindo se inclinar para frente e pensar, meu Deus, e agora? Certo, a ideia é boa, mas e na prática? Como é que a gente transforma isso em algo palpável? A boa notícia é que existe quase uma fórmula para isso, uma estrutura lógica que os grandes mestres da narrativa, como Sid Field, já mapearam para a gente. E a equação central é essa aqui, bem simples. Objetivo mais obstáculo é igual a conflito. Ou seja, um personagem quer muito uma coisa e aparece algo gigante no caminho para impedir. Pronto, esse é o coração matemático do drama. E aqui a gente vê a mágica na prática. Na vida real, alguém com sede vai lá e pega um copo d'água. Fim. No drama, a pessoa quer água, mas está trancada numa sala e a única garrafa está atrás de um vidro à prova de balas. Viu só? O obstáculo transforma um desejo simples numa luta. De repente, a gente está torcendo, está investido naquilo. Isso é drama. Mas será que um único obstáculo já resolve? As histórias que realmente marcam a gente vão muito além. Elas não têm só um conflito. Elas tecem uma verdadeira teia de tensões em vários níveis diferentes. E é isso que dá uma profundidade incrível para a jornada. Tem um cara, Robert McKee, que é uma referência gigante nisso. No livro dele, o Story, ele defende que as narrativas mais poderosas operam em 3 campos de batalha ao mesmo tempo. Vamos ver quais são. Primeiro, a gente tem a batalha interna. É a briga do personagem contra ele mesmo. Sabe, seus medos, suas dúvidas, seus dilemas morais. Tipo um herói que precisa salvar a cidade, mas ele tem um pavor de altura que o paralisa. Depois vem o conflito pessoal. Esse é o cara a cara, a tensão direta nas relações com a família, amigos, um amor ou, claro, um antagonista. É aqui que as emoções fervem e o diálogo pega fogo. E por último, o conflito extrapessoal. É quando o herói luta contra uma força muito maior que ele. Pode ser uma instituição corrupta, uma lei injusta ou até mesmo as forças da natureza, como um náufrago lutando contra uma tempestade no mar. Beleza, então já temos as camadas. Mas um bom conflito não pode ficar parado, estático. Ele precisa crescer, escalar, ficar cada vez mais difícil. Porque a cada novo desafio, o que está em jogo para o herói tem que aumentar. As apostas precisam ficar mais altas. E essa escalada segue um caminho bem claro. Começa com a introdução do problema, aí as coisas se complicam, a situação piora, até que chega um ponto em que não dá mais para voltar atrás. E tudo isso culmina no confronto final. É uma construção de tensão que prende a gente até o último segundo. E aqui vem uma ideia muito poderosa. O tipo de luta que a história apresenta não é aleatório. Na verdade, é o conflito que define quem é o herói. A natureza da batalha molda a natureza de quem luta. Para isso ficar bem claro, vamos dar uma olhada em 4 arquétipos clássicos do cinema. Cada um deles foi forjado no fogo de um tipo bem específico de luta. Repara só como o desafio principal define a essência de cada um. O anti-herói como o Michael Corleone. A briga dele totalmente moral. Ele fica o tempo todo dividido entre o desejo de ser um cidadão honesto e a lealdade sangrenta com a família. É uma luta interna. Já o herói de ação, como John McClane de Duro de Matar, tem uma luta muito mais direta, né? É sobrevivência física pura e simples, contra terroristas num prédio fechado. O conflito dele é palpável. E quando o inimigo não é outra pessoa, mas o próprio vazio, a solidão. Aí temos o conflito existencial. A luta do Chuck Noland em Náufrago não era só para sair da ilha. Era para manter a sanidade e a esperança. Era para não se perder de si mesmo.
E temos também o protagonista social, como o Arthur Fleck e o Coringa. A luta dele é contra as regras, contra as estruturas de uma sociedade que o ignora e o maltrata, levando a um colapso total. Então, no fim das contas, a arte de criar um conflito excelente é a arte de ser um pouco cruel com o seu protagonista. É isso mesmo. É colocar o personagem nas piores situações possíveis. Porque é só sob pressão extrema que a gente vê do que ele é feito de verdade. É só aí que ele se transforma. Por isso, a pergunta que todo criador de história precisa se fazer sem parar é esta: qual é a pior coisa que pode acontecer com o meu herói agora? Porque pode ter certeza, a resposta para essa pergunta é quase sempre o caminho para uma história que ninguém vai esquecer.